Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Você já parou para pensar no que realmente significa a palavra gratidão? Segundo o dicionário Aurélio, gratidão é a qualidade de quem é grato. É a qualidade de quem reconhece um benefício recebido. Aqui, queridos, já conseguimos perceber que gratidão não é um gesto externo de retribuição. De uma forma mais simples, gratidão é um sentimento, uma postura de reconhecimento que o nosso coração assume, não em relação ao que recebemos, mas em relação àquele que proveu para nós. Isso é o mesmo, amados, que ter o entendimento de que nem tudo na vida será possível de se alcançar pelo nosso próprio esforço, mas pelo amor, pela amizade, pela preocupação, pela sensibilidade e pela disposição de quem se propõe a nos ajudar segundo os recursos que possui. Tendo isso em mente, eu quero aproveitar para destacar duas coisas importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos reaprender a pedir a direção de Deus antes de abençoar alguém. Isso mesmo. Talvez você até possa pensar ao ouvir isso, mas Mônica, a Bíblia ensina que devemos abençoar as pessoas, então por que orar antes de agir? E a resposta é bem mais simples do que parece, queridos. Então, deixa eu te explicar isso com calma, para que você consiga absorver e ter o seu próprio entendimento a respeito disso. A Bíblia ensina que devemos abençoar, mas não que devemos abençoar de qualquer jeito. A palavra de Deus não nos instrui a agir por impulso, queridos, mas com discernimento, para que alvos sejam alcançados e propósitos cumpridos. Então, a oração que antecede a ação é para que entendamos de que forma, até aonde e em qual tempo Deus quer que façamos isso, ou seja, que abençoemos alguém. Eu mesmo, amado, já vivi isso das duas formas. Já vivi quando precisei muito de algo e pessoas quiseram me abençoar, mas Deus não permitiu. E não permitiu de todas as formas. Mas depois que eu passei pela prova, Deus usou alguém para me abençoar segundo a minha necessidade. E também já vivi o outro lado, quando eu quis abençoar e Deus não deixou, porque a pessoa estava sendo provada. E ainda outra que estava passando por um tempo de correção. Por isso, queridos, eu vou te dizer com toda a certeza, não se espante se durante a oração Deus te direcionar a não fazer nada por essa pessoa que você tanto quer ajudar. E é justamente, queridos, porque nem toda necessidade é necessariamente apenas natural. Às vezes o que uma pessoa está vivendo é uma provação. E aí, se você interfere sem a permissão de Deus, você vai atrapalhar o crescimento que está sendo gerado na vida daquela pessoa. Já no caso de ser um vento resultante de desobediência, o que essa pessoa que está em rebeldia precisa é de arrependimento e correção para voltar ao caminho devido. Por isso, queridos, se não houver discernimento antes de agir, podemos, mesmo com boas intenções, atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. E isso é muito sério, queridos, porque o preço disso pode acabar sendo muito alto para quem age sem discernimento. Nós não fomos chamados para interromper processos alheios, mas para discerni-los e cooperar com Deus com aquilo que Ele mesmo vai nos orientar a fazer do jeito certo e no momento certo para abençoar a vida de alguém.
E a segunda coisa, queridos, é que nós precisamos fazer somente o que está ao nosso alcance. Não faz sentido querer ajudar alguém além daquilo que Deus confiou a nós. Isso, querido, nos leva a desgaste, a assumir dívidas, a nos sobrecarregar com pesos que Deus nunca nos pediu para carregar. Então, em nome de Jesus, antes de agir, ore. E depois de orar, obedeça aquilo que Deus te direcionar, com liberdade e responsabilidade. Tudo o que Deus faz, produz paz, querido, e não tribulação. Amém? Ao mesmo tempo, existe um outro lado disso e que precisamos muito entender. Porque quando somos abençoados por alguém, principalmente por alguém que a gente gosta muito, a gente acaba meio que se sentindo na obrigação de retribuir o gesto recebido. E esse, queridos, é um sentimento que vai surgir e não há como impedir que ele venha. Por isso, senti-lo não é algo errado ou maligno. Pelo contrário, ele mostra que fomos tocados com esse gesto de um jeito diferente, a ponto de reconhecermos o coração do outro, daquele que abençoou a nossa vida. Mas nisso pode acontecer um problema seríssimo se não soubermos lidar com a gratidão. Porque ser grato, queridos, não é aceitar tudo o tempo todo com medo de decepcionar ou de parecer ingrato com quem nos abençoou. Dizer não quando necessário não é ingratidão, é maturidade, é discernimento e cuidado com o próprio coração. Porque a nossa gratidão não anula a nossa responsabilidade de zelar pela nossa vida, principalmente emocional e espiritual. Ser grato a alguém não te obriga a fazer parte ou a permanecer em situações que ferem, constrangem ou aprisionam. Então, amados, se é errado, se é ilícito, perigoso ou fora do seu alcance, com amor e educação, diga não. E não se preocupe, quem se importa com você de verdade pode até ficar chateado no início, mas depois vai entender suas razões e vai respeitar a sua decisão. Aqui dá para perceber que esse impulso de querer retribuir não é algo ruim, só está sendo interpretado, na maior parte das vezes, de uma forma equivocada. Então preste bem atenção nisso para que você nunca mais esqueça. Gratidão não é retribuição. Esses dois sentimentos podem até parecer iguais, mas não são. Retribuir envolve uma lógica de troca, que pode ser, mas não é necessariamente ruim. É algo do tipo, eu recebo algo e dou algo de volta. Quase que um sentimento que muitos têm de que precisa devolver para ficar em paz, para ficar quite. Nesse caso, isso não é legal, isso não é saudável, porque deixa de ser um gesto livre de abençoar e passa a ser um mecanismo de alívio de consciência. A pessoa não abençoa porque quer, mas porque sente que deve. E tudo, amados, que nasce da obrigação traz peso, porque mesmo depois de retribuir, você não vai ter paz, só vai mudar de lado a conta. A gratidão funciona de outro jeito, amados. Ela não equilibra uma troca, ela apenas reconhece que aquilo que alguém fez por mim era algo que essa pessoa não tinha a obrigação de fazer, mas fez. E isso me abençoou. Quando levamos isso para a vida espiritual, fica ainda mais claro. Porque Deus, amados, não nos abençoa para nos deixar em dívidas com Ele.
A graça não cria contas abertas, ela criou um relacionamento. O que nós oferecemos para Deus não é um pagamento. Nós fazemos porque nós o amamos e Ele se alegra em nos abençoar. Então, quando somos abençoados por alguém, o sentimento que surge não é retribuição, é gratidão, que se não for entendido da forma correta, pode escorregar para um comportamento equivocado de retribuição, pois não vai haver consciência de que aquilo que nós recebemos não nos torna devedores. Isso é algo importantíssimo, amados, porque infelizmente existem pessoas que fazem o bem não por compaixão e direcionamento de Deus, mas com a intenção de se aproveitar, de nos prender, de nos controlar, de nos manipular através de um sentimento de gratidão equivocado. É muito triste, mas é a realidade e nós precisamos aprender a lidar com ela. Há um texto bíblico que expressa muito bem isso e que está em Filipenses 4, dos versículos 10 a 13, e vai dizer mais ou menos assim: Alegrei-me profundamente no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, e de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, reconheceu o cuidado deles ao lhe enviar uma ajuda financeira. Ele demonstra uma gratidão genuína, mas também de forma cuidadosa e educada, ele deixa algo bem claro. A sua alegria não estava no valor recebido, e sim no cuidado e no amor que as pessoas estavam expressando para ele com aquele gesto. O apóstolo tentou fazê-los entender, acima de tudo, que não existiria qualquer dívida, nem dependência financeira ou emocional em relação a eles, porque a fonte das bênçãos não são pessoas, mas Deus. É por isso que ele diz que ele aprendeu a ser contente em toda e em qualquer situação. Algo que nós também precisamos e podemos e devemos aprender. No versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo é: eu não posso tudo o que eu quero. Eu não terei sucesso em qualquer coisa que eu fizer ou pessoas o tempo todo para me abençoar. Mas também eu não serei refém das circunstâncias nem das pessoas, porque eu aprendi a encontrar alegria, contentamento e força em Cristo, passando por qualquer situação. Aleluia! Amados, esse trecho nos ensina, entre outras coisas preciosas, que pessoas são instrumentos de Deus para nos abençoar, mas elas não são, queridos, a fonte das bênçãos. Não é que devamos desmerecer o que as pessoas fazem por nós, ou deixar de abençoá-las quando for necessário. Não é isso que o texto diz. O texto ensina que toda provisão que chega até nós, antes de chegar no coração de quem nos abençoou, nasceu do coração de Deus, que conhece todas as nossas necessidades e as supre. É Deus imprimindo a sua bondade no coração de quem pode nos ajudar, para que sejamos abençoados com aquilo que Ele quer nos abençoar, segundo as nossas necessidades. Saber disso, queridos, não nos isenta de sermos gratos, responsáveis e sensíveis com o outro e com suas necessidades, mas nos livra de viver presos a vínculos de medo, de culpa ou de dependência.
e de também fazer isso com os outros, porque precisamos vigiar as intenções do nosso coração. Então entenda, gratidão é memória que honra, reconhece e valoriza, mas sem aprisionar o coração do outro. Se o gesto que foi oferecido a você está gerando medo, culpa ou um certo controle ou manipulação sobre a sua vida, isso é sinal de que algo está muito errado e precisa ser revisto. Não se esqueça, o diabo, o inimigo das nossas almas, é habilidoso na arte de enganar e iludir para tentar prender e manipular o nosso coração, uns contra os outros e nós contra Deus. Por isso, precisamos de discernimento espiritual para não confundir as coisas, algo que só teremos através de uma vida de oração, de uma vida de comunhão com Deus. Portanto, amados, essas palavras valem para essas duas situações que sempre acontecerão na nossa vida, porque não só recebemos bênçãos, mas também somos chamados por Deus para sermos abençoadores. Assim, quem recebe não tem que se sentir endividado com o outro, e quem dá não deve fazer por pressão, obrigação ou interesses secundários, mas segundo a direção de Deus. Deus disse através do profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente do homem, para dar a cada um segundo o seu proceder, de acordo com a obra das suas mãos. Deus está afirmando que nada é superficial. As pessoas podem até ver gestos, palavras, ações externas, mas Deus vê a intenção e a motivação do nosso coração, daquilo que está por trás do que fazemos ou deixamos de fazer. Por isso, diante de Deus, não são apenas as nossas atitudes que contam, mas principalmente o nosso coração. Diante de Deus, amados, não basta parecer bom, é preciso agir de acordo com a sua vontade. Então, que em nome de Jesus, essa palavra nos leve a uma reflexão honesta sobre como temos lidado com a gratidão em nossa vida. Porque quando falamos de gratidão, não estamos falando de retribuir gestos externos. Estamos falando de ter consciência de que tudo o que se tem, de tudo o que se recebe, vem de Deus. E por isso é dele que devemos depender, na certeza de que ele é a fonte do nosso sustento e a razão da nossa vida. Que possamos, queridos, aprender a viver a gratidão com equilíbrio e maturidade, uns para com os outros. E que o Espírito Santo de Deus continue purificando as intenções do nosso coração, tanto quanto ao dar, quanto ao receber, para que a gratidão entre nós nunca se transforme em um peso, em culpa ou em prisões, porque não é isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Então pense nisso, pense sobre isso e que Deus te abençoe em nome de Jesus.